Bom dia. Estamos mais aqui fazendo mais uma série. Profeta Joel. Queridos, estamos numa missão aqui em Santarém. Uma missão de intercessão. Trabalhando a presença de Deus. Que é uma das armas espirituais. Não digo assim mais importante, mas eu digo uma das principais, né? E a mais importante é o poder de Deus, né? Mas a gente vai estar sendo exercitado nessa parte aí. Para não ficar só na nossa palavra, a gente vai fazer essa série, tá fazendo essa série. Profeta Joel. Profeta Joel, ele, como eu já falei nos outros vídeos, é muito importante essa batalha que ele teve, porque ele trata da origem, do princípio da vida, do ciclo de vida, né? Princípio. Ele combate o interrompimento do ciclo de vida do ser humano. E acredito, sei que tinha sido uma pedra. Diz que a rua aqui é cheia de pedra, mas não é pedra. E um dos exemplos que ele dá, o primeiro exemplo que a gente vai estar falando hoje, é o ciclo de vida da família. É o primeiro exemplo, é no versículo 2 que ele diz esse exemplo. E o ciclo de vida é a primeira instrução que eu dou a vocês. Quando se está tratando, quando você está explicando para uma determinada pessoa. Só um minuto aí que eu pauso aqui. Primeiro exemplo, né, que você pode entrar no ciclo de vida do ser humano é a origem dele, né? E hoje a gente vai bater muito nessa tecla, a origem do ciclo de vida do ser humano. Ele está sendo muito atacado no meio da nossa sociedade por essas entidades, por esses espíritos imundos, né? Por essas ideias malignas do mal. Que já diz a Bíblia, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então é através de ideia que ele entra no meio da família, através de ensinamentos que distorcem todo o ciclo de vida nosso, entende? E vamos lá, vamos já dar um exemplo de um aqui, a respeito do individual, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo diz
O homem ele não tem poder sobre o próprio corpo, entendeu? Mas tem na mulher. E a mulher também não tem poder no seu próprio corpo, mas tem no marido. Esse é um princípio qual se age as entidades chamadas de que o profeta Joel dá o exemplo. Ele é a chamada de pulgão, entendeu? Pulgão. Porque o pulgão ele suga a seiva, entendeu? Do caule da árvore. Aí, trazendo para a vida do ser humano esse exemplo, o que é a seiva do nosso ciclo de vida? É o nosso... O que dá origem ao nosso ciclo de vida? São as células. Célula é a mesma coisa que seiva. Só que seiva é célula de árvore. Entendeu? E célula de homem são outros nomes. Cuidado. Bom dia. Tá filmando o senhor não, tá? Ele tá aqui no céu. Então, a célula nossa, o nome da célula qual é sugado, pessoas, que é trabalhada por essas entidades, na mulher chamada de óvulo, entende? E no homem é chamado de espermatozoide. São eles que sugam, né, no individual, porque essa entidade que o profeta Joel Olha o gatinho cagando. Já filmando onde tá dando? Aí escuta ainda. Essas entidades, elas trabalham no ciclo de vida do ser humano aí, no início, entendeu? No meu exemplo, na minha vida, ele começou a trabalhar quando eu tinha 9 anos de idade, entendeu? Então, para você ver como é sério, né, essa batalha aí, espiritual. Porque ela se dá no oculto, né? Ela se dá no oculto, ela não se dá ela não vem se amostrando, entendeu? Ela não vem se amostrando, ela se dá no oculto, entendeu? No exemplo do profeta Joel, ele mostra que ela trabalha no caule, né? No caule é quando as folhas já foram atacadas, é quando os galhos já tá só o coisa. Então já no final ele já entra essa entidade aí. Então quando a família, né, está enxertada com essa ideia, né, vamos dar logo o nome, e com essa ideia dessa entidade, cessa o ciclo de vida ali
na raiz, né? Porque o indivíduo... Ah, hoje é jogo do Brasil, segunda-feira. Então, quando a entidade, né, é potenciado a sua ideia na família de masturbação, que é a palavra que eles usam, entendeu? E o apóstolo Paulo combate isso daí como poder, né? É a mesma coisa, é adjetivo, são adjetivos, entendeu? É qualidade de poder. Masturbação é qualidade de poder. Então, o indivíduo fica discriminado, né, a viver uma vida dessa, de independência, entendeu? De independência. Bom dia. E essa independência é criminalizada pela Bíblia, entende? É criminalizada. O indivíduo, ele não tem poder no seu próprio corpo, entende? Ele não pode usar, o seu próprio desejo, entende? Ele não pode satisfazer seu próprio desejo, entendeu? O desejo de sua carne. Ele não pode fazer, entendeu? Ele pode injetar, ou seja, ele pode infiltrar, né, se ligar ao sexo oposto, que é o seu cônjuge. Entende? Então, o profeta Joel, ele traz para nós, né, a primeira o combate que você tem que ter é verificar na sua família se tem alguém com esse problema. Mas também você não vai verificar e começar a condenar o camarada também, né? Você vai lutar espiritualmente, você vai orar por ele para Deus libertar. Vai chegar dizendo, até isso é aquilo, tal. Você é 5 dedos. Não, você vai orar por ele, porque não é ele. E você tem que cuidar, é da entidade. É dos demônios. Entendeu? O demônio tu tem que expulsar, que senão não adianta. Tu expulsa o camarada lá que tá. Ou a camarada, porque ela, na mulher, chama-se deixa eu passar aqui, que tem dois tá falando isso aqui, mas bora lá, depois eu falo isso aí. Pô, fala a palavra aqui. E na mulher ela é tratada como
passou aqui, vamos lá. É tratado como siririca, né? Siririca é conhecida aí. É a masturbação da mulher. Entendeu? Então, o homem com essa... O homem e a mulher com essas atitudes, que eu tive muito isso daí, ixi, oprimido muito por isso aí. Entendeu? Mulher rejeitava, eu ia embora pro banheiro, não tinha frescura não. Mulher dizia não, eu ia me embora pro banheiro. Porque eu era dominado por isso aí, né? Era dominado por isso aí. Entendeu? Então, o ralo do banheiro era terrível. Se você caísse de... escorregasse, caísse lá, é vantagem grávida. Tô brincando aqui pra descontrair, mas bora lá. É sério. Então tem que ser combatido isso aí dentro de casa. Não pode ter, tem que... E o princípio é você trabalhar oculto. Entendeu? Como é trabalhar oculto? Você não vai... A estratégia é, você não vai pegar o indivíduo e... Como é que se diz? Como é que se fala? Descobrir o indivíduo, entendeu? Acusar o indivíduo perante a família. Você vai orar. Entendeu? Você vai orar, pedir para Deus. Deus, tira essa legião de minha casa. Pulgão, o nome da legião, pulgão. O profeta Joel falou. Tira o pulgão de dentro da minha casa, Senhor. Não deixa sugar a minha seiva. Não deixa sugar. Porque quando você faz isso, aí você abençoa todo o campo. Não é? O profeta Joel deu um exemplo. Ele deve dar vários exemplos em várias situações, mas hoje nós estamos falando sobre isso aí. Ele dá exemplo sobre o campo, ele dá exemplo sobre bêbado, que a gente vai falar no próximo versículo. Ele dá exemplo sobre vários outros. Então, nós estamos falando primeiro na família. Depois nós vamos falar sobre essas entidades, né, na sociedade, entendeu? Na esfera da sociedade. Que aí é que entra a fazer que nem eu tô, a disselação, como é que é? A dilatação do problema. Então, queridos, esse é um dos problemas, né, que tem que ser combatido no meio da família. Se não tiver isso aí, né? Porque ele é em oculto, entende? Em oculto, o camarada tá tomando um banho lá, como é que o cara vai saber? Como é que a pessoa vai saber? Vai empurrar o banheiro? Vai brechar? Não pode, não tem como fazer isso aí, né? Aí é invadir a privacidade do indivíduo, né? Mas você não vai invadir a privacidade do indivíduo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer campanhas e orações, entendeu? Para Deus tirar isso de dentro da sua casa. E como é que você vai saber? Como é? Só um minutinho, aqui em Santarém tem uns cachorros aqui, calma, cachorro. Aí você vai saber que ela tá fora de dentro da sua casa. Como é? Quando, né, o ambiente, né, toda a família tiver entendendo, entendeu? Entendendo, e recebendo a ideia natural, entendeu? Que é aí pontos,
quando o indivíduo tiver, por exemplo, principalmente as mulheres, né? Ah, só quero ter 2 filhos. Ah, eu só quero ter... Eu vou ter só filho só quando tiver tantos anos, entendeu? Tiver nesse planejamento, tiver nessas estruturas, entendeu? Querendo estruturar a família, querendo dizer quantos nascer, entendeu? Então esses são pontos em que eles estão agindo dentro da tua casa, entendeu? Porque não, o controle, né, populacional não é do indivíduo, não é do ser humano, não. Não é da família, não. Entendeu? A gente não pode ter o controle populacional na família ou na sociedade. Isso é próprio de Deus. Entende? E tanto é que a gente pode dar o exemplo quando Jacó foi interpelado por sua esposa, que ela disse: me dá filho, Raquel, né? Lembra de Raquel? Me dá filho que eu não aguento mais. Eu não aguento. Então por quê? Porque ela estava no desejo certo. Aí o Jacó disse: quer me colocar no lugar de Deus? Entendeu? Por que o Jacó falou isso aí? Jacó falou isso aí porque o controle populacional, né, é Deus que controla, não é o indivíduo, não. Não é o homem, nem a mulher, nem uma esfera da sociedade tem esse controle. Deus não deu isso daí para ninguém, não. Quem vive e quem nasce... corrigindo aqui. Quem vive e quem morre, esse é domínio de Jesus. Quem nasce, entendeu? Também. Quem cresce, também é controle de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando foi, ele deu exemplo, né, que estava uma briga: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de quem é Paulo, quem é Apolo, que ele diz, né? Lembra disso aí? Ele diz: quem é Paulo, quem é Apolo? Maior é Jesus. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Então, o controle populacional, né, não está no indivíduo. Então, quando quando tu estiver orando, Deus vai aguçar esse sentimento aí, entendeu? Dentro da tua família, entendeu? Dentro da tua família. E eles vão começar a falar: ah, eu quero ter essas 10 filhos. Aí tu já fica de olho: opa, esse aí tá com sinal. Aí você já vai: isso aí tá com sintoma. Principalmente as mulheres aí, ó. Já pega a lapada aí. Já tá com sintoma aí de pulgão, entende? Aí você já vai continuar orando para Deus arrancar essa ideia até mudar o pensamento dela. Mas você não vai falar para ela, entendeu? Não pode falar para o indivíduo, porque isso é oculto. Se você trazer a luz, se você trouxer a luz, entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai, como é que se diz, materializar. Você vai materializar a ideia abstrata. Aí você já perdeu a guerra, por quê? Porque o indivíduo ele não vai ter força, entendeu? O indivíduo ele não vai ter força de largar. Aí quando você traz a luz, aí o que ele vai sentir vergonha, vai sentir, aí ou vai até, se não der, como diz os psicólogos, se não der, se não reverter, né? Se não reverter para o indivíduo lutar a favor, entendeu? A favor das entidades. Aí vai ficar
vai ficar ruim pro teu lado, entende? Por quê? Porque aí o indivíduo vai ficar rebelde, aí tu vai expulsar o cara porque o cara é macho, é 5 dedos dentro de casa, tu não vai, entendeu? Aí tu vai ter que conviver com aquilo ali, então é oculto, de maneira oculta, entende? Tu tem que trabalhar em oculto, orando ali, pedindo para Deus retirar as entidades, entendeu? Tá ficando claro para vocês? É um dos princípios, né, que o profeta Joel diz, né? Essas entidades, elas agem na seiva e trazendo para nosso cotidiano, para nossa vida, a gente pode colocar, né, como igual a nossas células. E célula no geradoras de vida, que dá o início ao ciclo de vida do ser humano, é o espermatozoide e é o óvulo. Então uma mulher que tem essas práticas, ela se torna infértil. O homem que tem essas práticas, ele se torna infértil. Eu era infértil, né? Aí eu tive filhos, por quê? Porque minha mulher pediu misericórdia a Deus. Fez uma campanha, né? Fez uma campanha. E Deus me fez fértil. Entendeu? Deus me fez fértil. Pela misericórdia de Deus. E hoje eu tenho minha geração. Minha geração está aí estabelecida, graças a Deus, por causa da minha mulher. Porque eu era infértil. Fiz exame e tudo. Tem exame comprovado. Não vem dizer que eu sou mentiroso, não. Fiz exame. Deu remédio lá e... Mas foi Deus que abriu a porta. Foi Deus que abriu a porta. E hoje eu tenho filhos, graças a Deus. Mas se eu não tivesse intervenção espiritual, hoje eu não teria filho. Porque isso aí é batata, mano. Os americanos, o pessoal da Europa, entendeu? Tem sofrido muito com natalidade, entendeu? O nascimento, porque eles querem controlar. Japão tá sofrendo, tá ficando população velha. Por quê? Porque eles querem controlar o que é incontrolável, o que é aquilo que é de Deus, que é próprio de Deus, entendeu? Não se pode, não dá, não tem política nenhuma feita para natalidade, entende? Não tem. Tem que deixar o controle de Deus, tem que deixar na mão de Deus. A família tem que entender isso aí. O indivíduo, os governos, tem que entender isso aí. Deixa para Deus que é melhor. Não mete a mão não, que não dá certo. Entendeu? Não dá certo. Controle populacional. Já fica aí os nossos queridos maçom. Controle populacional é exclusivo de Deus. Não meta a mão não. A maçonaria tem essa ideia. E outras religiões aí. Religiões que se diga. Religião é a ideia, né? A única verdadeira é aquela que visita o órfão. O órfão. Sua religião está visitando o órfão, né? Ou as viúvas, os doentes você está visitando. Agora você só visita rico, já fica de olho já.
Entendeu? Então vamos voltando aqui, esquece lá. Vamos voltando aqui. O assunto não é religião. Essas entidades, ela tem, né, na família, a sua principal estratégia no leito da criança. Por quê? Tem muitos grupos, muitos grupos antinaturalistas, entendeu? Antinatural, que luta para tomar as crianças da família, para dar as famílias para terceiros educar. Por quê? Porque é mais fácil você introduzir essas entidades na família pelas crianças, que as crianças são absorvedoras de ideia. Então é mais fácil, entendeu? Por exemplo, um camarada desse daí, se ele vir aqui, eu já entro já com o assunto. Mano, tu entende de quê? De 5 dedos? Tu não entende de nada, mano. Eu tenho experiência, tanto carnal quanto espiritual, e eu sei que não presta isso, mano. Não vale de nada. Então não vem com essa tua lorota, não, que não funciona. Então ele já se afasta. Agora introduzir na família, na criança. A criança vai se defender como? Né? Como que ele vai se defender? Não tem. Ele não vai ter, que nem outro, força. Então o profeta Joel, ele já dá o exemplo. Nós vamos dar outros exemplos aqui na família ainda, continuar na família. Amanhã, por exemplo, a gente vai dar outro exemplo aqui na família. Mas um dos exemplos que eu venho dar para vocês é nas células humanas. Quando você está jogando num ralo, quando a mulher está esfregando seu clitóris para saciar o desejo de ter filho, então tu já deve ficar preocupado consigo mesmo. E o líder espiritual da família tem que estar preocupado, se consagrando, lutando a respeito disso aí. Entendeu? Contra essas entidades. Entendeu? Contra essas entidades. O importante é você... Eu vou bater de novo aqui na tecla. O importante não é você evidenciar, tem que ficar ligado. Não é envergonhar o inimigo, não, o indivíduo, não. O importante é você lutar espiritualmente, entendeu? Para que a ideia saia de dentro de casa. Porque se a criança, como eu recebi, não recebi de meus irmãos, não recebi do meu pai, não, recebi de uma pessoa de fora que me ensinou. Eu ainda nem ejaculava, né? Só sentia uma sensação, entende? E só sentia ali só fazer que nem outro, só trabalhava os músculos ainda, entende? Só trabalhava os nervos. Ainda nem tava gerando ainda espermatozoide. Entendeu? Não saía nada ainda, mas já sentia ali um trabalhado do como é que se diz? Da próstata. Entendeu? Ali já comecei a exercitar a próstata. Entendeu? E continuei. Entendeu? A gente vê como é tão preocupante, né? Porque não tem idade.
Já pensou, uma criança ensinada, doutrinada com essas, muito cuidado com empregada, muito cuidado com babás, e elas são mulheres, como é que se diz, mulheres que são, como é que se diz, vulnerável a esse tipo de entidades, para disseminar essa ideia dentro das famílias, entendeu? São vulneráveis, entendeu? Pega ali a criança, fica lavando as coisas das crianças, ficar ligado nisso aí, entendeu? Qual é a procedência da babá, qual é a procedência da empregada, cuidar do teu filho, da tua casa, tudo tem que ver isso aí. Sabe lá que a mulher não é enviada aí dessa entidade para disseminar, porque eles têm. Essa entidade tem os exércitos deles humanos para disseminar essa ideia. Não vou te pensando, tá pensando que eles não têm? Tem. Tu é que não vê. Mas eles têm. Então tem que ver a procedência. Ver se ela empregada vive bem em casa com o marido, com o filho. Tudo tem que ver, mano. Porque quem tu bota dentro da tua casa tem que ficar ligado. Entendeu? E depois que tu bota, mano, dentro de casa, já era. É oculto, tu não vê, mano. Como é que tu vai acusar? Como é que tu vai dizer que ela tá fazendo isso? Não como. Porque é oculto, mano. É escondido. Eles são estrategistas no ocultismo. Aí eles são ocultistas, entende? Eles trabalham no escondido. E quando você vai se deparar, o problema já tá estabilizado, entende? A criança já tá oprimida. Então, fica o vídeo de hoje. Você já sabe. Você já sabe qual é a entidade que trabalha nas células humanas para estabilizar, para, como é que diz, para destruir o ciclo de vida, né? Para neutralizar o ciclo de vida do ser humano, entendeu? E aí entra outras ideias, mas que eu não vou entrar no assunto agora para não tirar o foco, porque os outros assuntos eles são importantes, vários outros assuntos aí, entendeu? Eles são importantes também, porque essa entidade aí que age, esse principado, né? E o ruim dessa entidade é que ela expande para a sociedade. Expande para a sociedade
Uma vez expandido para a sociedade, fica difícil controlar, porque eles agem como praga, né? Eles agem como eles agem como vírus. Triângulo, ó, o triângulo, não fez não? Então, tá atravessando aqui, é uma bola que tem aqui. É. Uma bola. Amanhã fica feliz. Então a gente vai encerrar o vídeo aqui. Vai encerrar. E batendo nessa tecla aí, nesse ponto aí, entendeu? Não fazer divulgação. Ou seja, você não vai trazer a luz, porque senão você materializa, né? O indivíduo ou sente-se envergonhado, ou ele vai se voltar contra, entendeu? A não ser que Deus mande você trazer a luz, porque quando Deus manda, aí ele se garante na parada. Aí ele se garante na parada. Entendeu? Aí a batalha é dele. Aí você pode largar de mão. Você não perde a ovelha. Entendeu? Aí vamos para as esferas da sociedade. Aonde age isso? Divulgações de materiais, né? Sensuais, pornográficos no meio da sociedade, visível, né? Que a gente tem muito aí, muito mesmo, aí nos outdoors da vida aí, das ruas, das avenidas, mulheres seminuas. Isso são disseminadores dessa entidade, entendeu? Conteúdos na internet sensuais, de homens sensualizando, mulheres sensualizando, e aí vai, são energético para o indivíduo e para os 5 dedos, e para a mulher e para os 2 dedos, entendeu? Então, mulher 5, mulher 2 e homem é 5. Aí mais exemplo, né, na sociedade que você pode ir, né? Vestimenta da mulher, vestimenta do homem, entendeu?
tem que ser ali uma vestimenta em que oculta, entendeu? Que oculte a sua feminilidade, entendeu? A sua feminilidade, a sua intimidade, né? E intimidade é o seguinte, nesse assunto aí é muito complicado, porque, por exemplo, nos Estados Unidos a intimidade lá não é bunda e perna aqui no Brasil aqui. Nos Estados Unidos é peito. Então varia muito de cultura. Então vê aí na sua cultura qual é. Entendeu? Aí nos Estados Unidos os machos ficam doidos pelo peito. O de peito. De peito. Dentro da racha fazer que. Aqui no Brasil é a racha das mulheradas. E aí a mulher mostra mesmo. Faz a mulher ficar brava. Tá olhando, tô olhando não, rapaz. É ela que tá mostrando, né? Mas aí, pra descontrair é assim. Então isso, a gente não vai fazer que nem o outro, julgar ninguém, entendeu? Vamos só orar. Esse é o ensinamento de hoje. Nossa luta não é acusar ninguém. Nossa luta é orar por essas pessoas, porque eu vou dar um exemplo aqui da minha mãe, só para encerrar, que ela venceu essa entidade. Eu fiquei impressionado. Atrás do quintal da casa dela, ela morava na extrema, aí tinha um terreno baldio, aí tinha a boca de fumo, que era um beco atrás. Só para te ver como é que tem que ser em oculto isso aí. E nesse terreno baldio, lá era um local de... Como é que diz os traficantes falam? De cobrança, de disciplina, sei lá como é o nome. Deixa aí nos comentários se você conhece. Não seja demasiadamente santo, já me ajude aí. Mas é alguma coisa assim, né? Tribunal, uma coisa assim. Bem do lado da casa dela. Entendeu? Então lá, a gente que nem o outro. Era uma estratégia dessa entidade para cortar muitos ciclos de vida, entendeu? Olha, é determinado quem vive e quem vive. E nós sabemos, cristãos, que isso só provém de Deus. E ela, entendendo isso aí, todo dia eu via. Eu não morava com ela, mas eu ia lá de vez em quando. Mas eu via a mamãe, mão levantada, orando para lá, no quarto. Viu? No quarto. Todo dia. Mamãe ia lá e orava. Rapaz, eu não foi brincadeira não. Eu passei um tempo sem ir lá. Eu acho que ela demorou um bocado de ano ainda orando. Acho que uns 2 anos, acho. Orando para acabar com aquilo lá. Aí um tempo eu voltei lá, rapaz, o campo não tava deserto. O terreno tava cheio de mato, não tinha mais nada lá. Entendeu? Aí eu fiquei impressionado com essa atitude da minha mãe. Não precisou ela dar uma palavra para ele. Não precisou ela dar um ai, nada. Só orando, levantando a mão para lá e orando.
Expulsou as entidades, pronto, expulsou os traficantes, expulsou todo mundo. Por quê? Porque não precisou ela ficar revelando para a polícia, não precisou ficar nada, acabou com a conversa. Entendeu? Então, se ela fosse chamar a polícia, bababá, ia fazer aquele todo, se ia materializar. Entendeu? Ia fazer ficar conhecido aquela obra. Entendeu? Aí é que eles vão ficar peitudo mesmo, entendeu? Ficar cheio de moral. E eu se rebelar contra ela. Então ela fez o certo, trabalhar no oculto. Então coisa oculta se trabalha com oculto. Entendeu? A gente não pode estar evidenciando aquilo que é para ser em oculto. Entendeu? Agora, se tu tá trabalhando, se tu conhece, sabe que aquilo ali é delicado, é sensível, é um assunto sensível, delicado, pra que tu vai ficar expondo? Entendeu? Então, já que fica aqui, ensinamento do missionário, e eu já tô chegando lá no propósito de mais um dia, graças a Deus. Já estamos 6 meses, já estamos com as bênçãos, tudinho na mão. Tudinho já, a profeta já levantou, graças a Deus. Eu falei pra vocês que isso daqui ia ser mamada. Isso é a missão mamada. Por quê? Porque quando a porta da palavra tá aberta, mamada, né? Só é prosseguir, entendeu? Só é ficar fiel no propósito. Entendeu? Então, o profeta já levantou, disse que vai abençoar, né, o nosso propósito que nós estamos orando, vai abençoar a nossa família, vai abençoar nosso ministério. Tá tudo na mão já, as profecias. Agora é só terminar. Se vir mais alguma coisa, e dê, papai. Então, aqui já fica, deixa o like, me sigam, entendeu? Pra me ajudar aí nesse canal. A gente não tem recurso, entendeu? A gente tá aqui enviado por Deus, é Deus que dá o recurso. Deus que dá de comer. É Deus que dá de comer, de vestir, de beber, tudo pra nós. Aqui é pela fé mesmo. Entendeu? Mas o resultado tá saindo. Almas têm sido ganhas, graças a Deus. E a gente tá feliz. Então, fique com essa palavra. Joel capítulo 1, versículo 2. Né? Versículo 2. A gente ainda vai estar falando desse capítulo, porque tem mais assunto que precisa ser trabalhado. Porque hoje o cristão, ele não sabe como trabalhar, entende? A maioria dos cristãos não sabe como trabalhar. Eu também no início não soube como trabalhar isso aí. Né? Eu fui aos trancos e barrancos, não tinha quem ensinasse. Aí não sabia se era para orar, se era para falar, se era para ficar calado, se era pra... Não sabia de nada. Mas eu estou ensinando você. Nesse assunto, fique calado. Entendeu? Ore somente. Peça a Deus. Seja valente que nem minha mãe. Paz, eu fiquei lezinho. Caboclo, né? Do tráfico. E não deu polícia, não deu nada não, mano. Acabou mesmo. Deus saiu torando alguns. Fazer que nem outro. Deus saindo levando alguns para a glória dele. Por aqui que o pessoal estão trabalhando aqui.
Então fica. Vocês conhecem essa fruta? Jambo. Tem alguns pés de jambeiro aqui. É como eu sempre falo, né? Essa é uma cidade onde planta fruteira no meio da rua. Mangueira, jambo. É uma cidade de Santarém diferente. Lá na Amazônia os caras plantam uma árvore que não só dá muito trabalho para os garis tá varrendo. Varrendo a folha. Me dá uma fruta. Não dá para entender. Já fica aí a dica do ciclo de vida. E aí, ó. A fruta natural, apanho da árvore ali. Cai no meio da rua mesmo, vai passando, vai pegando. Vai passando, vai pegando. Amanhã eu vou mostrar pra você. Bom dia. Chegando já no local de propósito, lá no final da rua. Todo dia a gente ora lá. Todo dia, todo dia. Um abraço. Até amanhã.